Gênesis capítulo 41, do versículo 49 ao 53, que diz assim: José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque já ia muito além de toda a sua medida. Antes dos anos de fome, Azenate, a filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. E ao segundo filho ele chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. Irmão, nós estamos falando de José nesse recorte, não do moço que foi vendido pelos seus irmãos. Nós estamos falando de um José, não aquele que foi escravo na casa de Potifar. Nós estamos falando de José, não daquele que foi preso injustamente e passou mais de uma década amargando as celas de uma prisão. Não é desse José que nós estamos falando. Nós estamos falando de um José elevado ao posto de governador do Egito. É José bem resolvido, é José bem sucedido, é José que entre o povo do Egito não é chamado de José, ele é chamado de Safenat Paneah, que significa Salvador do mundo. Quando José passa pelas ruas, as pessoas o reverenciam, elas os aplaudem, elas dizem: aí está o nosso Salvador. Deus já tinha honrado José nesse ponto da história, e ele mostra isso quando seus filhos nascem. O primeiro filho, Manassés. Manassés tem um significado, significa: Deus me fez esquecer do meu sofrimento passado, Deus me fez esquecer da casa do meu pai. E o segundo filho, Efraim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Algumas versões vão dizer: Deus me fez prosperar na terra da minha dificuldade. Deus me fez evoluir na terra do meu sofrimento, porque é isso que Deus faz. Deus pega os cenários que não são favoráveis e transforma nos cenários aonde você vai ser vitorioso. Deus pega mar bravios e transforma eles num cenário de grandes milagres. Deus trabalha assim. José cresceu na terra da sua dificuldade, depois de ter esquecido do seu passado cheio de sofrimento. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta: esquecer é a mesma coisa que resolver? Deus me fez esquecer do meu passado, mas José em nenhum momento testifica: eu consegui resolver as questões do meu passado. Irmão, se eu esquecer a conta de força lá na minha gaveta e não pagá-la, isso vai impedir que o carro da Elet chegue no portão de casa e faça o corte? Não vai. Eu esqueci. Esquecer não resolve. Se eu esquecer de abastecer o meu carro, ele vai dar reserva ao tanque cheio, por mágica, por milagre? Não, não vai, porque esquecer não é resolver. José esqueceu, mas não resolveu. E quando a gente não está resolvido com o nosso passado, ele se lembra, ele volta, e ele nos confronta. E esse confrontamento pode nos levar a experiências terríveis, com repercussões aqui na terra e repercussões lá na eternidade. José, ele teve as suas feridas curadas, ele superou o seu arco dramático. Feridas, quando são curadas, elas se tornam cicatrizes. E cicatrizes, elas têm o seu bônus e elas têm o seu ônus. Quais são os bônus das nossas cicatrizes? Irmão, as nossas cicatrizes, elas validam a nossa história.
Você conta a sua história e as suas cicatrizes estão lá para validar o que você está falando. As pessoas podem até duvidar da tua palavra, mas quando elas veem as cicatrizes em você, há uma confirmação do que você viveu. As nossas cicatrizes, elas testificam das nossas vitórias, porque uma cicatriz é uma evidência que você venceu uma enfermidade, que você venceu um ferimento, que você foi mais forte do que aquilo que tinha intenção de te matar. Eu acho tão lindo, irmão, que quando Jesus ele aparece ressurreto, glorioso, seus discípulos vão olhar para as mãos e as cicatrizes estão lá. Quando o Jesus glorificado descer sobre o Monte das Oliveiras para resgatar o seu povo, eles vão olhar para as mãos do Jesus glorificado e dizer: que feridas são estas, que cicatrizes são estas? Jesus vai dizer: são as marcas que eu recebi quando eu estive na casa dos meus amigos. Cicatrizes são importantes. Tenha orgulho das cicatrizes que você tem. Eu por muito tempo tive vergonha das minhas cicatrizes, porque elas estão na minha face, no meu rosto, não dá para esconder. Eu queria deixar um bigode bem grosso para esconder a cicatriz, e aí eu descobri que a cicatriz faz um caminho no meio do bigode, não tem como esconder. Só que eu aprendi, não, eu tenho um testemunho para contar, e as minhas cicatrizes são a evidência do meu testemunho. E assim como Jesus, que tem todo o poder, em nenhum momento fez questão de remover de si as suas cicatrizes, eu devo me orgulhar das minhas. Eu venci, eu fui mais forte. Só que o ônus das cicatrizes é que elas deixam certas marcas em você. E essas marcas, elas mapeiam em você alguns pontos de fragilidade. Elas mostram para todos os locais aonde você já foi atingido. O local aonde você é mais exposto. O lugar com menos defesa. Aonde você é mais suscetível a um ataque. Eu digo sempre isso, às vezes, isso acontece quando você está discutindo com alguém muito próximo, com o seu cônjuge, com um irmão, uma discussão entre pai e filho, onde todos se conhecem intimamente, sabe o que magoa o outro, e no auge da discussão, para se defender, a gente saca as palavras mais dolorosas e vai aonde dói mais, porque a gente já mapeou as cicatrizes da outra pessoa. Então, quando nós estamos com um passado não resolvido, mesmo que as nossas feridas já tenham sido fechadas, nós ainda teremos cicatrizes, e o nosso passado sabe aonde nos atingir, conhece as nossas vulnerabilidades, e ele vem, e por vezes esse ataque pode ser fatal, emocionalmente mortal. Um passado esquecido, ele ainda consegue se lembrar dos seus antigos ferimentos, e ele não erra o golpe. E que feridas foram essas que José fechou, se esqueceu da dor, mas que as cicatrizes ficaram lá? Primeira coisa sobre José, irmão, ele não tem o contexto de tudo o que aconteceu com ele. A gente está lendo a história, a gente sabe exatamente o que aconteceu. A gente sabe que os irmãos pegaram as roupas de José, rasgaram, colocaram sangue de animal nela e jogaram na beira do caminho. Os funcionários de Jacó, os servos de Jacó, encontraram as roupas, levaram até Jacó. Jacó viu o manto rasgado, ensanguentado, se abraçou a ele, começou a chorar e disse: certamente uma fera do campo matou meu filho José.
Jacó vai chorar sobre um túmulo vazio durante anos. Ele vai dizer para os seus filhos: eu não quero que ninguém me dê uma palavra de consolo, porque eu vou morrer entristecido, lamentando a morte do meu filho José. Os irmãos se arrependeram daquilo, teve consequências severas sobre a família. Rubens, Simeão, Levi foram impactados com perda de primogenitura. Judá fez velório de um filho atrás do outro. A desgraça caiu sobre a casa de Jacó. Mas José está lá no Egito, ele não sabe de nada disso. Ele não entendeu o que aconteceu. De repente os seus irmãos o amarram, o entregam a um grupo de mercadores, e ele vai sendo arrastado do deserto afora sem saber o que está acontecendo. Será que eles estão brincando comigo? Que horas alguém vai vir me buscar? E nos dias seguintes, quando ele chega numa terra desconhecida, a todo tempo ele está olhando para trás: cadê meu pai? Cadê minha mãe? Não é possível que ninguém vai vir me procurar, não é possível que ninguém vai vir me buscar. E aí, com o tempo, a esperança vai se tornando decepção. Provérbios, capítulo 13, versículo 12, nos diz que a esperança tardia, ela enfraquece o nosso coração. Ninguém vem. Eu estou aqui, eu sou escravo. Eu estou aqui, agora eu sou um prisioneiro. E lá na casa do meu pai está tudo bem, eles devem estar fazendo festa. E ele não sabe que lá na casa do pai não está nada bem. Ele está sofrendo, mas lá também está todo mundo sofrendo. Irmão, a gente se frustra tanto, porque a gente sabe das nossas dificuldades, a gente sabe das nossas limitações, a gente sabe dos nossos desesperos, das nossas lágrimas, das nossas angústias, das nossas contas que não fecham. E aí você entra na sua rede social e você vê o fulano viajando, o ciclano bem sucedido, o beltrano trocando de carro, o outro fazendo textos maravilhosos, que vida boa, e você se frustra dizendo: poxa, só eu não estou bem, está todo mundo bem, só eu estou andando para trás, eu sou servo de Deus, Deus abençoa o ímpio e eu não. Nós não temos contexto, e a gente se frustra pela falta de contexto, a gente só enxerga o nosso sofrimento e acha que lá está tudo bem, mas não está, irmão. Rede social, a gente faz recortes da nossa vida para que as pessoas vejam o melhor de nós. Lá tem tanto ou mais sofrimento que aqui. A diferença é que o seu sofrimento aqui é assistido por Jesus, que a sua aprovação aqui é acompanhada pelo Espírito Santo, que quando você não tem palavras e você ora em gemidos, grunhidos, o Espírito Santo está testificando com o Pai por você. E lá não. Essa falta de contexto, de empatia com o sofrimento alheio, de sempre achar que só a gente sofre, causa tantos males a nós, nos deixa ingratos. A gente esquece de ser grato pelo que Deus nos deu, pelo que nós temos, e a gente começa a ser rancorosos pelo que a gente acha que o outro tem. Quem ama a Deus aqui diz amém. Paulo diz assim, que o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que o homem jamais sequer sonhou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É esse o contexto que você tem que se encaixar. Mas José tem essa marca, ele não sabe o impacto que a ausência dele trouxe para a família. Todo mundo lá chorou, todo mundo lá se lamentou, todo mundo lá pagou preço, todo mundo lá colheu frutos amargos por causa de uma semeadura mal feita. José, ele guarda esses resquícios do passado em formas de cicatrizes sobre si. E um dia, irmão, esse passado vem. Safenat Paneah está lá gerenciando. Durante os anos de fartura, o Egito se precaveu. Esse grande líder
esse grande administrador coletou 1/5 de tudo que foi produzido e colocou em celeiros. Quando a fome chega, tem comida no Egito, o povo do Egito está assistindo, a fome começa a se espalhar pela terra e chega em Canaã, e a família de Jacó tem recursos, mas o que adianta? Tem moeda, mas não tem chão para plantar, porque está tudo seco, e eles descobrem: no Egito tem comida, vamos lá comprar comida. Safenate Paneá, ele tem um tratamento especial para os estrangeiros, ele mesmo recepciona os que vêm de fora para comprar comida, e um belo dia, os seus assessores chegam e falam: Safenate Paneá, recebemos aqui uma comitiva, uma caravana que vem de Canaã. E o coração dele acelera, e quando ele chega, irmão, ele bate os olhos e ele reconhece os 10 moços. Estão mais velhos, alguns estão mais gordos, outros estão mais carecas, mas são eles, são os irmãos. José aproximadamente tinha uns 17 anos quando foi vendido. Aos 30 anos ele se torna governador. Os irmãos de José chegam para fazer a compra no 2º ano da fome. Então estão acumulados aí 2 décadas de diferença, mas ele reconhece os seus irmãos. Só que os irmãos não conseguem reconhecer ele. Ele não é mais o José, o menino mimado da casa de Jacó. Ele é Safenate Paneá, que é o governador do Egito. Irmão, e quando ele vê os seus irmãos, é o passado, mirando nas cicatrizes de José e atirando as suas flechas, sem errar nenhum alvo. Capítulo 42, capítulo 43, capítulo 44 e capítulo 45 do Gênesis. A Bíblia, ela reserva um capítulo para falar sobre a criação do universo inteiro. Em um capítulo, a encarnação do Verbo é revelada a nós. Em um capítulo, capítulo final da Bíblia, a Nova Jerusalém nos é apresentada em todo o seu esplendor. Mas a Bíblia registra, guarda, reserva 4 capítulos enormes para descrever a batalha emocional de um homem sendo confrontado pelo seu passado. Sabe por quê, irmão? Criar céu e terra, a encarnação do Verbo, a Nova Jerusalém, tudo isso depende de Deus. E se Deus fala exista, as coisas existem. Ele disse haja, e tudo se fez. Ele tem um nada, e do nada ele faz tudo. Esse é Deus. Se depender só dele, as coisas acontecem em um segundo. Mas curar o que está aqui dentro depende de nós. É um processo que eu tenho que passar, viver, experimentar, e isso demanda tempo. E tempo é um bem precioso, que quando desperdiçado, não se recupera mais. Você pode otimizar o amanhã, mas o ontem você já perdeu. São 4 capítulos, 4 capítulos, uma batalha emocional ferrenha, porque José vai gerar dentro de si, numa gestação dolorosa, esse negocinho que a gente chama de perdão. Lá em Lucas capítulo 17, do versículo 3 ao 6, Jesus está falando sobre o perdão com seus discípulos. E eles querem saber, mas mestre, a gente tem que perdoar uma vez, 2 vezes, como é que é? E aí Jesus fala para eles: olha, se teu irmão cometer uma afronta contra você, você não vai perdoar uma vez, você vai perdoar 7 vezes.
A mesma afronta. 7 vezes 7 no mesmo dia. 70 vezes 7, que dá 490 vezes você perdoando alguém pela mesma afronta. Sabe o que é isso? Eu vou ali, piso no pé do pastor Amarildo e falo para ele: pastor Amarildo, me perdoe. E o pastor Amarildo, elegantemente, educadamente, gente boa como é, vai dizer: que isso, meu irmão, eu que te peço perdão pelo meu pé que está no seu caminho. Aí eu vou lá e piso de novo: pastor Amarildo, me perdoa. Ele vai falar: você também é palmeirense, estamos numa boa fase, estamos tranquilos. É claro que eu te perdoo. E eu piso a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Quanto tempo o pastor Amarildo vai demorar para perder a paciência e me esquentar a orelha com um tabefe? Jesus está dizendo: 70 vezes 7 ao dia, a mesma ofensa deverá ser perdoada. Irmão, quando Jesus falou para os discípulos que eles iam expulsar demônios, eles falaram amém. Quando Jesus falou para eles: vocês vão abrir o olho do cego, eles falaram amém. Quando Jesus falou: vocês vão curar leprosos, eles falaram amém. Quando Jesus falou: vocês vão ressuscitar morto, amém. Só que quando Jesus falou: vocês vão ter que perdoar 70 vezes 7 ao dia, eles disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Ressuscitar morto é fácil, difícil é perdoar 70 vezes 7. E aí Jesus disse: a fé necessária para isso é a mesma que dá para vocês a condição de dizer para as montanhas: saem daqui e se lance no mar. Você entendeu a dificuldade do perdão? É o mesmo contexto. Perdoar é mover montanhas. José agora se depara com seus algozes, com seus irmãos, com quem o impôs tanto sofrimento. E a primeira coisa que os irmãos de José fazem diante de Safenate Paneag é: e quando eles se ajoelham diante de José, está cumprida na vida de José a promessa de Deus. Deus havia mostrado para José: você vai estar de pé com o seu feixe de trigo, e os seus irmãos vão se ajoelhar diante de você. Ninguém acreditou nisso, mas nesse momento a promessa se cumpre. E esse poderia ser o final do filme. Uma música épica tocando, os irmãos se ajoelhando em câmera lenta, José erguendo as mãos em agradecimento ao Senhor, e tela preta, final perfeito. José não se atirou nisso, irmão. É um grande homem de Deus, é um revelador de sonhos, é um homem que tem comunhão com o Senhor. Mas neste momento o passado está confrontando ele, e ele está disposto a ir para a briga. A primeira coisa que José faz é olhar para eles e dizer assim: vocês são espiões. Porque lá no passado os irmãos olhavam para ele e diziam: você veio nos espionar, para contar o que fazemos ao nosso pai. José tem essa mágoa. Só que agora ele tem o poder. O oprimido se tornou opressor. Vocês são espiões. É minha vez de apontar o dedo, é minha vez de acusar. E os irmãos falam: não, nós viemos de Canaã, nós somos em 10 irmãos, nós temos um irmão mais novo que ficou lá com o nosso pai. Nesse momento José descobre 2 informações preciosas: ele tem um irmão mais novo, e ele tem um pai que ainda está vivo. Faz 20 anos que ele não vê o pai. Irmão, era hora de José falar: se levantem e vamos para casa, eu quero abraçar o meu velhinho. Mas nesse momento José está tão amargo, José está tão rancoroso, ele está tão disposto a impor sofrimento aos seus irmãos, que ele não se atina na oportunidade que está se abrindo diante dos seus olhos. Jacó é velhinho, irmão, a gente não sabe quanto tempo ele vai durar. É uma oportunidade que talvez
não se repitem de novo. É um tempo precioso demais. Mas Jacó está lá chorando por José. E José aqui, que pode dar um final nesse sofrimento, ele não está preocupado em se reencontrar com o pai. Eu quero ver os meus irmãos pagarem primeiro. Irmão, no dia 3 de novembro de 2021, a minha mãe me mandou um áudio de 6 minutos. Era o típico áudio da minha mãe. E eu posso dizer que esse áudio de 6 minutos é um dos mais curtinhos que ela me mandou. E eu estava no trabalho, eu saí para fora, debaixo do pé de carambola, para ouvir o áudio da minha mãe, na velocidade 2. Foi o último. Ela nunca mais me mandou um áudio. E se eu pudesse voltar naquele dia, eu queria ouvir aquele áudio de novo, em velocidade reduzida, para durar bastante tempo. E tem horas que me pego chorando por ter ouvido aquele áudio numa velocidade 2, porque foi o último e eu não sabia. Mas eu sei que eu fui um bom filho, eu sei que eu honrei meus pais. O pastor Ricardo foi no velório da minha mãe. Eu e meu irmão pregamos em cima do caixão da minha mãe. E eu penso comigo, e se minha mãe tivesse ido e eu tivesse deixado as coisas mal resolvidas com ela? Como que eu ia estar hoje? Como que eu ia me sentir hoje? É por isso que eu sempre que tenho oportunidade, e eu vejo filho que não fala com o pai, pai que não fala com o filho, irmão que não fala com o irmão, eu tenho vontade de segurar pelo pescoço e dizer: para com isso. Eu não sei o que criou essa distância, mas é uma bobagem se comparada com a dor futura das oportunidades que se desperdiçou. Vou me apegar à mesquinhez, ao meu orgulho, e perder oportunidades preciosas das quais eu vou me arrepender amargamente lá na frente. José, ele vai pedir para os seus irmãos o seguinte: vou pedir não, ordenar: vocês serão meus prisioneiros aqui no Egito, até que esse seu irmão mais novo venha para cá para eu conhecer ele, porque somente assim eu acreditarei na história de vocês. E José, ele está falando em egípcio, usando um intérprete. E quando seus irmãos conversam na língua nativa, ele entende. E os irmãos começam a chorar e dizendo: Deus está nos punindo por causa do mal que fizemos a José. Ele não se contém, ele sai para chorar, ele fala: poxa, meus irmãos sofrem, caramba, poxa, eu tive impacto. Mas aí ele fica bravo de novo: mas eu sofri por causa deles. E ele volta e ele manda amarrar Simeão. E ele diz: um de vocês vai ficar na cadeia e os outros vão voltar para casa com comida. Só solto esse quando o mais novo vier. Sabe o que José está fazendo? A mesma coisa que fizeram com ele: amarrar um irmão, tirar a liberdade de um irmão e colocar na cela. É igualzinho, ele está replicando. Vocês vão sentir na pele o que eu senti. Só que José é diferente. Esse que é o problema. É justo, pode ser, tem lógica, tem. Mas José não é os irmãos, irmão. José é José. José é aquele que foi escolhido para viver o sonho de Deus. Tem que ser diferente, o comportamento tem que ser diferente, a postura tem que ser diferente. Tinha uma forma de punição na antiguidade, onde um assassino, considerado crime hediondo, a forma de punição era pegar o assassino e a pessoa que ele assassinou e atá-los, um de frente para o outro, atar, boca com boca, olho com olho, nariz com nariz. Então os dois eram atados, enfaixados, como se fossem
aquele processo de mumificar. E aí a pessoa era deixada dentro da cova, do sepulcro, do sarcófago, como queira chamar, para ela morrer lentamente, amarrada com a sua vítima. Irmão, em pouco tempo, a podridão tomava conta de tudo. E já não dava para saber quem era quem. Quem é a vítima? Quem é o culpado? Quem é o agredido? Quem é o agressor? Quem fez o mal? Quem recebeu o mal? Virou uma coisa só, uma podridão só. Quando você guarda mágoa no seu coração, é como se você tivesse atado a alguém e os dois estivessem apodrecendo pouco a pouco. Entre as coisas que José vai fazer, ele vai provocar sofrimento enorme no seu pai. Porque quando os irmãos chegam em casa, eles olham para Jacó e falam: pai, Simeão não veio. E ele só vai voltar para casa se nós levar Benjamim para o Egito. E Jacó fala: não vai. Eu já tinha perdido José e agora eu perdi Simeão, porque Benjamim não vai. E ele vai chorar, irmão, a perda de mais um filho. E José, sem saber, está fazendo o pai viver o luto de novo. Acaba a comida, a fome vem, meses se passaram, eles vão ter que voltar para o Egito para comprar comida de novo. Não tem jeito, tem que levar o Benjamim, pai, senão nós não conseguimos comprar nada. Você viu o que o homem fez? Ele deu a comida para a gente, ele botou o nosso dinheiro de volta dentro do saco. Ele já está com má intenção, pai. Se nós não levar o Benjamim, nós estamos perdidos. Aí Rubem fala: pai, deixa o Benjamim ir. Se precisar, eu dou a minha vida por ele. Eu vou dar a vida dos meus filhos, mas o seu filho eu trago de volta. Irmão, que mudança. As pessoas evoluem, as pessoas mudam. Não é porque você teve péssimos relacionamentos lá atrás que Deus não vai colocar pessoas maravilhosas na sua vida aqui na frente. E talvez essa pessoa maravilhosa que você vai encontrar é a mesma que lá atrás te machucou e te feriu, porque o Deus que operou em você também pode operar lá. O Deus que dá segundas chances a nós, a você que está aqui, também dá segunda chance para quem está lá fora. E se eu aceito a graça de Deus sobre a minha vida, eu tenho a obrigação de aceitar a graça de Deus sobre a vida dos demais. Ah, ele não merece porque quem morreu na cruz para salvar foi Jesus. Quem determina quem será tocado pela graça é Ele. Os irmãos mudaram. Judá fala: pai, eu te asseguro que de um jeito ou de outro Benjamim vai voltar. Fica tranquilo. Eles voltam para o Egito. José recebe eles com um jantar. José serve comida em proporções diferentes. Alguns vão comer mais do que outros. José já está melhorando, ele está passando por um processo de cura, mas tem uns que ele já gosta um pouco menos. E na hora de ir embora, ele fala: coloca uma taça de prata na bagagem do irmão mais novo. E quando os irmãos estão voltando felizes, poxa, a gente foi bem tratado, todo mundo está indo embora, estamos levando o Benjamim, estamos levando o Simeão. Os guardas aparecem, interceptam, abrem as sacolas. Fala: um de vocês roubou Safenate Paneá. E quem roubou vai ser escravo no Egito, vai ficar preso aqui. E abrem as sacolas e está na de Benjamim. José faz todo um teatro. Ele usa o dom que Deus dele para fazer gracinha, porque o homem perde as estribeiras quando o emocional dele está abalado.
Todo mundo aqui no Egito sabe que eu revelo coisas. E foi-me revelado que uma taça foi colocada dentro dos sacos de alguém, dentro da bolsa que alguém carregava o alimento. Vocês acham que eu não tenho o poder da adivinhação? Eu adivinhei. Mentira, adivinhou nada. Armou um circo. Estava fora da visão. Só que quando ele faz isso, irmão, Judá se lança aos pés dele e diz: meu Senhor, não faça isso. Não deixa Benjamim preso aqui. Eu fico no lugar dele. E aí José vê aqueles irmãos que acorrentaram o mais novinho e venderam ele para os ismaelitas. Agora eles estão se jogando no chão, trocando a sua liberdade para proteger o irmão mais novo. Por quê? E Judá diz: porque nós tínhamos um irmão e o nome dele era José. E a gente errou com ele. E esse erro causou enorme sofrimento na nossa família. Nosso pai chora até hoje ajoelhado no túmulo dele. Era o filho da mulher que meu pai amava. Depois que ele foi embora, meu pai só voltou a sorrir quando Benjamim nasceu. Mas quando Benjamim nasceu, a mãe dele, que era a mãe de José, morreu durante o parto. O único respiro de alegria que sobrou para o nosso velho pai é a presença de Benjamim. Por favor, não faz o meu pai sofrer. Oh, irmão, e aí é nesse ponto que José pede para todo mundo sair, as lágrimas descem, e ele entende o poder de acabar com toda essa história de sofrimento. Está na minha mão e eu vou dar um ponto final agora. Ele diz: meus irmãos, eu sou José. Mas calma, fique em paz. Eu entendi uma coisa agora. Tudo o que eu vivi era um plano de Deus para salvar a nossa família da fome. Deus permitiu que eu vivesse tudo isso para que eu chegasse aqui primeiro, para que eu preparasse caminho, para que eu preparasse o terreno. Oh, irmão, tem coisa que você está vivendo e não está entendendo, mas é Deus te levando para as primícias, para o topo, para ser a referência dos que virão depois. E muitos dos que te causaram mal, muitos dos que fizeram você sofrer, muitos dos que fizeram você chorar, ao ver a tua postura e o teu comportamento, terão a vida transformada também. Porque as palavras podem pregar bons sermões, mas o que evangeliza de verdade são as nossas atitudes. Ah, Miqueias, você está falando isso, mas eu sou uma vítima, eu não tenho culpa. Foi alguém que fez o mal. Não é justo. Eu não preciso disso, eu não mereço isso. Eu não tenho que passar por essa humilhação. Eu não tenho que ir lá correr atrás. Eu não. Primeiro eu quero te lembrar de uma coisa. Você é a luz do mundo. Jesus disse: não dá para esconder uma lâmpada acesa dentro de um quarto escuro. Quem brilha é você. Quem faz diferença é você. Você é sal da terra. Sal salga, dá sabor, mas sal também derrete gelo. O poder de derreter paredes de gelo está em você, e não quem está mergulhado na frieza espiritual. Quem tem chama dentro do coração é você. Pavio que fumega é você. Enquanto está fumegando, o Espírito Santo vem e faz, e a fogueira acende. É você. Não, que é pesado demais, eu não mereço isso, eu não vou passar por isso. Eu quero finalizar essa mensagem lembrando de uma cena no jardim do Getsemane, aonde tem um Jesus aflito, porque o Pai revelara a ele todo o sofrimento que ele passaria. No jardim, em oração, Jesus viveu os açoites,
Jesus viveu o escárnio, Jesus viveu a coroa de espinho, Jesus viveu os cravos. É tanta pressão, é tanta angústia, é tanta aflição, que as veias estouram e Jesus soa gotas de sangue. Antes de viver no corpo o sofrimento da cruz, Jesus viveu na alma, sozinho no jardim. Ele viveu também a solidão da cruz. Ele viveu: Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele sabe detalhe a detalhe do seu sofrimento, sofrimento que não era justo, ele não era culpado, a culpa era minha. Ele não era o responsável, a responsabilidade era minha. Ele não tinha feito nada de errado, quem errou fui eu. Ele não precisava daquilo, ele era Deus. E ele olha para o Pai e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero. Eu não quero. Por que eu? Por que tem que ser eu? Por quê? Só que ele diz: seja feita a tua vontade, não a minha. E a vontade de Deus manifesta em Cristo Jesus é as palavras de João 3,16. Deus enviou o seu Filho, amou o mundo de tal maneira que seu Filho foi enviado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, por você, por mim, por nós, Jesus aceita a cruz, Jesus aceita os cravos, e pelas pisaduras dele nós somos sarados. Ele não precisava, mas ele fez. Ele não merecia, mas ele arcou. Não era a responsabilidade dele, mas ele pagou o preço. E aí eu, como cristão, me sinto no direito de não tomar iniciativa por alguém. Não espero o perdão vir de lá. Gere o perdão aqui, coloque para fora. Resolva o seu passado. E vou te dar uma boa notícia. Pelas cicatrizes que Jesus tem nas mãos e nos pés, as suas feridas foram saradas, e até as suas cicatrizes serão arrancadas de você. Ele levou sobre si, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.